Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje eu vou trazer aqui um esclarecimento a respeito do que as pessoas estão perguntando sobre uma das mensagens que eu deixei no Em Poucas Palavras, que está aqui, vou dar um dia aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versos 7 e 8, que diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então, eu falei a respeito dos medrosos, aqui, das covardes, porque isso depende da versão ou da tradução da Bíblia, mas todas vão dar no mesmo sentido. Mas a dúvida de algumas pessoas é referente a uma versão que ainda tem mais antiga, me parece que é a versão revisada, que ela, ao invés de botar os covardes ou os medrosos, ou aqui em Apocalipse ou em 1 Coríntios no capítulo 6, ela coloca os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, pessoas estavam preocupadas a respeito de timidez, porque são pessoas tímidas. Mas o que a Bíblia está falando aqui, mesmo nessa versão, que é a mais antiga, ela não está dizendo a timidez de lidar com pessoas em público. Não é esse tipo de timidez. A timidez é em relação ao Evangelho de Cristo. É quando uma pessoa, por algum motivo ou outro, elas chegam a negar o Evangelho ou chegam a negar que são Evangelho por vergonha de alguma coisa. Às vezes, o rapazinho com vergonha da menininha, a menininha com vergonha do rapazinho, ou dependendo do ambiente de conversa que está acontecendo, e alguém pergunta: pô, você é evangélico? A pessoa: não sou. Eu vou à igreja de vez em quando, tudo, mas não me envolvo muito. Então é esse tipo de timidez que a Bíblia está falando, da pessoa negar a sua fé em Cristo Jesus. Mas Jesus, ele diz, lá nos evangelhos, ele diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante do Pai que está no céu. Para repetir, ficou meio embolado? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, disse Jesus, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então, não é o estado da pessoa de timidez, mas a timidez em relação ao Evangelho. Nunca negue a Cristo, porque Cristo jamais negou você. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.